hipófises, depois glândula pineal, tiroides, paratiroides, suprarrenal, ovários, testículos e o pâncreas. Obviamente, ovários e testículos, vamos olhar para a reprodução masculina e feminina, né? E pâncreas já vimos em sistema digestivo. Certo? Aqui vamos focar nesses órgãos do início, ou seja, hipófise, glândula pineal, tiroides, paratiroides e suprarrenal. Vamos começar pela hipófise. Okay? Qual a função da hipófise? Para que serve? Que serve a nossa hipófise? Ela dá estímulo? Serve para serve para quê? Não só ela produz a FSH. Ela vai produzir hormônios e vai controlar as outras glândulas, né? Produz hormônios e controla assim as nossas outras glândulas endócrinas do corpo humano. Perfeito? Ela fica onde? Onde estão ficadas? Na cília turca, exatamente. Né? É um órgão de que tipo? É um órgão maciço, então vai estar composto por estroma, parênquima. O estroma forma uma cápsula de tecido conjuntivo laxo, né? E depois o parênquima ele vai estar dividido em duas porções, certo? Uma porção posterior, ou lóbulo posterior, que seria essa parte aqui, né? E uma parte anterior, que seria o lóbulo anterior. Então aqui temos a hipófise, tem dois lóbulos. Quais são? Lóbulo anterior, lóbulo posterior, ou então adenohipófises e neurohipófises. Adenohipófise seria o lóbulo anterior, neurohipófise seria o lóbulo posterior. Certo? A adenohipófise novamente se divide em três porções. Uma porção que chamamos de tuberal. Depois da tuberal, temos aqui embaixo a porção intermédia. E depois toda essa parte que está em vermelho seria a porção distal. Então, quais são as porções da nossa hipófise? Quais são os lóbulos? Adenohipófise, neurohipófise. Adenohipófise, de novo, tem três porções, que são porção distal, tuberal e intermédia. Já a neurohipófise, ela vai ter duas porções. Vou colocar aqui. Em azul seria o que chamamos de porção nervosa ou pars nerviosa. Né? E depois, na parte superior da porção nervosa, vamos ter o que chamamos de talho neural, certo? Que é uma prolongação da neurohipófise, que uma parte se conecta com o hipotálamo e outra parte se conecta com o quiasma óptico, certo? Então, até agora, nossa hipófise tem dois lóbulos, o lóbulo anterior, o lóbulo posterior. Anterior tem três porções, distal, tuberal e intermédia. Posterior tem duas porções, que seriam porção nerviosa, né? E porção que é o talho neural. O talho neural se continua ou se comunica com o hipotálamo e com o quiasma óptico. Okay? Perfeito. Vamos começar pela adenohipófise. Vamos começar pelo lóbulo anterior da nossa hipófise. Okay? Falamos que a hipófise tem dois lóbulos. O lóbulo anterior tem quantas porções? Tem três porções. Eu não sei como passa isso aqui. Aqui temos as nossas três porções, que seria porção distal, intermédia e porção tuberal. Certo? Muito bem. A porção distal, né?
ela vai ser a porção mais ativa da hipófise, que ela vai ser encarregada de produzir os hormônios que são produzidos na hipófise, certo? A porção tuberal é um cemitério, basicamente, ou seja, onde as células da porção distal vão e morrem, ou seja, que cometem apoptoses, e a porção intermédia está atrofiada em todos nós. Né? Só está presente, geralmente, no feto e no recém-nascido. Isso refere a parte da porção distal que você falou? A primeira porção que participar distal. A distal seria a mais ativa, a que produz os hormônios. Né? Aqui ela vai ser encarregada de produzir, ou seja, de cumprir a função da nossa hipófise. Tuberal, cemitério e intermédio. E a intermédia seria atrofiada. E ela tem uma função que é intrauterina, ou seja, que no período fetal e no máximo recém-nascidos. Né? Não sei se vai dar para escrever algum lugar aqui. Não? Vamos sacar, vamos fazer um pequeno esquema. Depois eu passo para vocês esse esquema. Vamos colocar hipófises. Quais são os lóbulos da nossa hipófise? Lóbulo anterior e lóbulo posterior. Ou hipófises e neurohipófises. Adenohipófises. Quais são suas porções? Porção tuberal, porção intermédia e porção distal. A porção distal ela vai estar composta por dois tipos de células. Aqui na porção distal, então vamos ter células folículo estrelhadas, que são células apresentadoras de antígenos, aqui basicamente para o sistema imunológico, e a nossa célula principal, que são as células glandulares. Então temos células folículo estreladas e células glandulares. Células glandulares vamos ter de dois tipos, que são cromófobas cromófobas e cromófilas. O que significa isso? Uma tem fobia à cor e a outra tem fobia. Cromófobas não têm afinidade com a cor, com a tinção, e cromófilas têm afinidade com a tinção. Isso é referente à função também. Uma célula que está bem mais tingida significa que ela está mais ativa, geralmente. A que não tem muita tinção significa que está em um estado de baixa produção. Então, cromófobas são células inativas. Isso aqui são células inativas. Cromófilas são células glandulares ativas. Ou seja, que as cromófobas já foram cromófilas e as cromófilas vão se tornar cromófobas. Certo? São as mesmas células em estado de evolução diferente. Muito bem. As cromófilas, para a felicidade de vocês, temos de dois tipos. Cromófilas, vamos ter acidófilas e vamos ter basófilas. Acidófilas e basófilas. As acidófilas temos de três tipos.
Quais são? O seguinte, não, 3 tipos não, 2 tipos. Seria somatotróficas e lactotróficas. E as basófilas, vamos ter agora sim 3 tipos, que são pirotróficas, gonadotróficas e vorticotróficas. Muito bem. Então, até agora, falamos que a hipófise tem 2 lóbulos, lóbulo anterior, lóbulo posterior. Lóbulo anterior é a adenohipófise, composta por porção tuberal, intermédia e a porção distal. A nossa porção ativa seria a porção distal, que tem 2 tipos de células: células folículo estreladas e as células glandulares. Células glandulares temos de 2 tipos, cromófilas e cromófobas. Qual é a ativa? As cromófobas são inativas. Né? Cromófilas são as ativas e vamos ter acidófilas e basófilas. Acidófilas temos de 2 tipos, que são somatotróficas e lactotróficas ou mamotróficas, também pode ser chamada. Né? E as basófilas são tirotróficas, gonadotróficas e corticotróficas. Okay? Vamos para as acidófilas. As acidófilas são somatotróficas e lactotróficas. Somatotróficas, somato vem de soma, significa o quê? Soma, obviamente. O soma de um neurônio significa o quê? Corpo. Então soma significa corpo. Né? Somatotróficas fazem o quê? Estimulam o crescimento do corpo. Ou seja, que estimula. Essas somatotróficas produzem o quê? Produzem hormona de crescimento, GH. Certo? Então, quais são as células que produzem a GH? São as somatotróficas. As lactotróficas produzem prolactina. Certo? Produzem prolactina. Para que serve a prolactina? Estimular. Isso a fazer o quê? Produção de leite, exatamente, porém só a produção, não a excreção, certo? Ou seja, que essas células, esse hormônio, a prolactina, estimula a produção da leite, a excreção da leite tem outro estímulo, certo? Vamos sacar prolactina. Não? Muito bem. Então, acidófilas, vamos ter somatotróficas e somatotróficas e lactotróficas. Somatotróficas produzem o quê? Hormônio de crescimento. Lactotróficas produzem prolactina. Para que serve o hormônio de crescimento? Crescimento dos tecidos. E prolactina estimula a produção de leite. Muy bien, vamos a las basófilas, mamotróficas. Então, basófilas, vamos ter 3 tipos, que são tirotróficas, gonadotróficas e corticotróficas. Tirotróficas produzem o quê? TSH, que seria hormona, isso, estimulante de la tiroides. Professor, a prolactina, ela só produz, ela não secreta? Ela estimula a produção, ela não estimula a secreção do leite, certo? Ali seria outro hormônio que seria a oxitocina. E, obviamente, não só um hormônio, também temos o outro estímulo que seria a sucção. Isso aqui vai succionar o, como chama em português? Pessom.
peito? É Mamilo. isso, tem nome em português. Mamilo. Um mamilo, exatamente isso aí. Você succionar o mamilo junto com o estímulo da oxitocina, isso estimula a excreção do leite. Né? Então, a excreção seria por oxitocina e pela sucção do bebê. A produção seria pela prolactina. Né? Depois, gonadotróficas produzem o quê? LH e FSH. Produzem LH, muito bem, e FSH. LH significa o quê? Hormônio luteinizante. E FSH? Hormona folículo estimulante. Para que serve LH e FSH? Ele serve LH com a função da LH. É aquele que faz a maturação do corpo líquido. O LH não é aquele que faz a maturação do corpo líquido. Não. Formação de testosterona e da testosterona. Estimula o quê? LH. Estimula a produção de estrogênio e progesterona. E a FSH, o nome já fala, folículo estimulante, estimula a maturação de quê? De folículos ováricos. Isso na mulher, no homem, LH e FSH faz o quê? Ou acham que o homem não produz LH e FSH? Muito macho para no homem, LH estimula o quê? Produção de testosterona, exatamente. E FSH estimula o quê? Produção de espermatozoides. Então, em poucas palavras, LH estimula a produção dos hormônios sexuais na mulher, estrogênio e progesterona, no homem, testosterona. Certo? FSH estimula a produção dos gametos. Certo? Ou seja, aqui, produção, entre aspas, no caso da mulher, ela não produz os gametos. Ela já nasce com os gametos e ela vai maturando esses gametos. No caso do homem, sim, ocorre produção dos gametos masculinos. Então, FSH na mulher estimula a maturação do ovocito e do folículo ovárico, consequentemente, e no homem estimula a produção e maturação de espermatozoides. Muito bem? Então, LH estimula a produção de hormônios sexuais, FSH estimula a produção e maturação de gametos, né? Tanto masculinos como femininos. Depois, corticotróficas. Produz o quê? Não produz corticoides. Produz ACTH, também chamada de corticotrofina, ou na tradução do ACTH seria hormona adrenocorticotrófica. Seria a hormona adrenocorticotrófica. Adreno vem de quê? De glândula. Adreno significa adreno. Fica da glândula adrenal. Qual é a glândula adrenal? Suprarrenal. Que parte da suprarrenal a corticotrófica vai atuar? Corticotrófica na corteza da suprarrenal. Então, é um hormônio que estimula a corteza da suprarrenal a produzir o quê? Agora sim, corticóides. Aqui, não é que essas células produzem corticóides, essas células estimulam a suprarrenal a produzir os corticóides, mais especificamente cortisol. Né? Então,
Quais são as células? Voltamos aqui desde o início. Falamos que a hipófise tem dois lóbulos, lóbulo anterior e lóbulo posterior. Lóbulo anterior tem três porções que são tuberal, intermédia e distal. Né? A porção distal seria a ativa, onde vamos ter células folículo estreladas e células glandulares. Né? Células glandulares temos acidófilas e basófilas. Acidófilas temos somatotróficas e lactotróficas. Somatotróficas produzem hormônio de crescimento e lactotróficas produzem prolactina. As basófilas vamos ter tirotróficas, gonadotróficas e corticotróficas. Tirotróficas produzem o quê? Hormônio estimulante da tiroides. Gonadotróficas produzem o quê? Seria LH e FSH. E as corticotróficas produzem ACTH, que seria a corticotrofina ou hormona adrenocorticotrófica, que estimula a corteza da nossa suprarrenal. Né? Tudo bem, isso seria a nossa porção distal. Certo? Vou salvar aqui e depois passo esse pequeno esquema para o. Depois, aqui inclusive nas imagens, né? Conseguem ver essas células que são mais avermelhadas? Tem umas células? E células? Seriam as acidófilas, é mais avermelhado, mais eosinófilo. Né? Essas células mais azuladas e mais escuras são as basófilas. Então aqui temos. Que célula seria essa aqui? Acidófila. Aqui. Acidófila. Aqui. Acidófila. Perfeito. Depois aqui. Acidófila, Zé. Basófila. Não. Aqui. Ah! Tá falando aí, tá falando. Vamos fazer desde o início. Escura. Aqui. Essa célula aqui. Acidófila. Perfeito. Essa aqui. Aqui. Basófila. Aqui também, né? Do lado. Basófila. Basófila. E essa daqui. Mista. Como é a tinção? Olha só isso aqui. É bem fraca. Então é o quê? Fracófila. Fraca. Fracófila. Quais são os tipos de células da porção distal? Falamos que a porção distal tem dois tipos de células. Cromófilas e cromófobas. O que eram as cromófobas? Inativas. Células inativas que não pegavam muito a tinção. Então essas células. Isso. Então essas células que a tinção está fraca seriam as cromófobas. Certo? Essas aqui, ó. Então, células cromófobas. E das cromófilas, essas aqui seriam acidófila e essas aqui seriam basófilas. Perfeito?
Aqui na parte final vocês depois podem ver. É a mesma coisa. Porção intermédia, vou tirar aqui. A porção intermédia ela vai estar composta por células foliculares, basicamente. Formam pequenos folículos, assim podemos ver. Bom, isso aqui seriam os folículos da porção intermédia. Podemos ver que fica entre a porção distal e a porção nervosa do lóbulo posterior. Temos a divisão basicamente do lóbulo anterior e o lóbulo posterior, para que possam se ubicar melhor essa imagem aqui. Aqui seria o lóbulo posterior, aqui seria o lóbulo anterior. Aquela imagem seria nessa região aqui, essa região intermédia, por isso porção intermédia. Tá? Bem, vamos voltar para essa imagem e vamos ver que a porção intermédia está composta por folículos que produzem MSH. O que significa MSH? Significa hormona estimulante de melanocitos. Qual a função da hormona estimulante de melanocitos? Estimular a produção. Estimular os melanocitos a produzir o quê? A produzir melanina, exatamente. Por isso essa porção só está ativa no período fetal, certo? No período intrauterino, ou seja, que esse aqui seria o sol do feto, certo? O que vai estimular os melanocitos a produzir melanina. Depois, quando nascemos, o que estimula a produção de melanina? O sol, exatamente, seria o sol. O sol estimula a produção de melanina, no caso, no período já pós-natal, né? No período intrauterino seria a porção intermédia. Essa porção se atrofia geralmente no feto, inclusive um pouquinho mais tarde no recém-nascido. Tá? E depois a porção, a porção tuberal seria basicamente uma porção cheia de células cromófobas. Ou seja, que células já em estado inativo que estão prestes a cometer uma apoptose. Tá? Então, quais são as porções da nossa adenopófise? Mais uma vez, distal, intermédia e tuberal. Né? Porção tuberal seria um cemitério de células cromófilas, células cromófobas, perdão. Depois a porção distal vai ter dois tipos de células, que são folículos estreladas e células glandulares. Células glandulares temos cromófilas e cromófobas. Cromófobas não são ativas, cromófilas são ativas. Cromófilas temos acidófilas e basófilas. Acidófilas temos dois tipos, que são somatotróficas e lactotróficas. Qual produz prolactina? Qual produz GH? Somatotróficas. As basófilas temos de três tipos, que são tirotróficas, gonadotróficas e corticotróficas. Tirotróficas produzem DSH, gonadotróficas produzem e corticotróficas produzem ACTH. Muito bem. Agora vamos para o lóbulo posterior, ou neurohipófise, certo? Lóbulo anterior, então, essas três porções. Lóbulo posterior seria a neurohipófise. Tem duas porções, que são a porção nervosa e o tálio neural. Né? Muito bem? Qual a função da neurohipófise? Qual seria a função da neurohipófise? Ela produz alguma coisa? Sim ou não? Ela não produz nada. A neurohipófise não produz nada. Ela seria a distribuidora do hipotálamo.
Eu sei que os hormônios que vão ser secretados aqui na neurohipófise não são produzidos na neurohipófise, são produzidos no hipotálamo, e o hipotálamo envia para a neurohipófise regular a sua excreção. Então, a neurohipófise seria a distribuidora do hipotálamo, de dois dos núcleos do hipotálamo, que é o núcleo supraóptico e núcleo paraventricular. Então, aqui, ó, esses dois núcleos, o núcleo supraóptico e paraventricular, são os núcleos que se conectam com a neurohipófise. Okay? O núcleo supraóptico produz o quê? Hormona antidiurética, ADH, né? Também chamada antigamente de vasopressina. Né? E o paraventricular produz o quê? Produz oxitocina. ADH serve para quê? O nome já fala, hormona antidiurética. E que é diurética. Diurese significa o quê? Isso, significa urinar. Antidiurética, então significa o quê? Não fazer xixi, ou seja, que geralmente tentar preservar os líquidos do corpo. Então, ela vai estimular uma reabsorção de água. Né? Ou seja, pouca excreção de água e muita excreção de solúvel, geralmente pela urina. Então, vai atuar em que órgão? ADH. Nos rins, que parte dos rins? Dá uma bonita pergunta de prova. É verdade. Qual porção do rim? Quais túbulos do rim vai estimular essa ADH? Túbulos coletores? Túbulos coletores. Qual célula dos túbulos coletores? Aí é maldade. Eu te falei que era uma boa pergunta. Células principais? Células principais dos túbulos coletores. Então, a ADH estimula as células principais dos túbulos coletores a fazer reabsorção de água. Então, estimula a reabsorção de água, você que poupa a eliminação de água. E a oxitocina faz o quê? Tem a célula oxitocina. Sei que Eu já falei. até afeta, né? Qual a função da oxitocina, eu já falei. Nessa aula aqui. Faz uns 15, 30 minutos. Para ela, inclusive. Qual era a função da oxitocina? A excreção do leite, exatamente. Estimula a excreção do leite, e não só isso. Também estimula contrações uterinas, estimula o trabalho de parto. Então, a oxitocina também, além de estimular a excreção de leite, estimula também o trabalho de parto, certo? Estimula a expulsão do produto, né? Vai tirar dinheiro de duas pessoas, provavelmente. Então, nossa neurohipófise seria o quê? Seria uma distribuidora, basicamente, do nosso hipotálamo, né? Para vocês entenderem mais ou menos. Vamos supor, isso aqui seria o nosso hipotálamo. Vou colocar em azul. Toda essa parte aqui seria o hipotálamo, um desenho esquemático, obviamente. Aqui seria nosso talho neural. E aqui temos neurohipófise. E na frente vamos ter a adenohipófise. Vamos apagar aqui a nossa adenohipófise. Nos interessa a neurohipófise. E vemos aqui. Falamos que, vamos lá para aproximar. Conseguem ver que aqui temos os nossos neurônios, não? Esses aqui seriam os neurônios, não? Conseguem ver que o corpo dos neurônios se encontra no hipotálamo. Já o axon vai percorrer pelo talho neural e esse axon vai terminar na pars nervosa, que vai desembocar na neurohipófise, mais especificamente na porção nervosa da neurohipófise. E aqui vai derrubar o seu produto, vai liberar o seu produto.
essa região onde se liberam os produtos recebe o nome de cuerpos de Hering. Ou como chama a desembocadura, se Hering era com um F só. Depois eu vou ver. Então, como chama a desembocadura dos neurônios do hipotálamo na neurohipófise? Corpos de Hering, certo? Corpos de Hering. Acho que deve ter escrito aqui. Aqui. Ó, essa região aqui, mais basófila, isso aqui é chamado de corpos de Hering, certo? Aqui, então, vamos ter as terminações nervosas dos neurônios do hipotálamo. De que núcleo do hipotálamo? Quais núcleos do hipotálamo se conectam com a neurohipófise? Supraóptico e paraventricular, certo? Outra coisa que vamos ter seria essa célula, que são os pituicitos, certo? Que são os pituicitos? São células basicamente de sustentação. Ou seja, que, vamos supor, aqui vem um neurônio, vou colocar em verde, vem o axon de um neurônio, certo? Que vai desembocar aqui nos corpos de Hering, né? Vamos supor, aqui desse lado, vamos ter um vaso sanguíneo, ok? Obviamente, aqui vamos ter capilares, geralmente do tipo fenestrado. Aqui temos um vaso sanguíneo. O que o pituicito vai fazer, vamos colocar ele nessa cor, são células geralmente com prolongações citoplasmáticas que vão conectar as terminações nervosas com os capilares, ou seja, que vão regular a excreção desses produtos, é que vão ter contato com as terminações nervosas, que vão estar liberando o produto, vão ter contato direto com os capilares dessa região. Então, os pituicitos seriam as células que vão regular a excreção de ADH e oxitocina, que é produzido onde? Onde é produzido ADH e oxitocina? É produzido na neurohipófise? Não. É produzido onde? No hipotálamo. Certo? São produzidos no hipotálamo e liberados na neurohipófise. Qual núcleo do hipotálamo produz ADH e oxitocina? Supraóptico e paraventricular. Certo? Então o hipotálamo produz, a neurohipófise distribui. Qual a célula encarregada dessa distribuição? Seriam os pituicitos. Certo? Muito bem. Vamos tentar resumir para deixar mais claro. Então, voltamos aqui. Muito longo. Aqui nessa imagem. Muito bem. Então, até agora, resumindo, a nossa hipófise é que tipo de órgão? Um órgão maciço se localiza onde? Onde se localiza? É na cília turca, exatamente. Falamos que é um órgão maciço, então vai estar composto por estroma e parênquima. O estroma forma uma cápsula de tecido conjuntivo laxo. Né? O parênquima está dividido em duas porções, que são isso. Professor, voltando na cília turca, o que é isso? Cília turca seria uma cavidade óssea, basicamente, né? Onde se ubica a neurohipófise, onde ela está assentada, né? E por cima da cília turca ele não passa uma membrana. Eu tinha um nome, eu esqueci o nome dessa membrana. Era. Eita! Para sustentar, como sustentar com outra palavra. Não vou lembrar agora. Perguntei ao professor de anatomia. Ele deve saber. Tinha um nome aquela membrana que passava pela hipófise, ou não, ou eu estou viajando longe, mas provavelmente tinha um nome, tinha um epônimo, a membrana que passa por cá, que era uma das membranas do cérebro.
Era a pia amada que passava por aqui, e essa pia amada tinha um nome, não é nem anatomia, eu lembro de ter visto isso. Os livros de histologia em si também. Então, aqui seria a porção anterior e aqui seria a porção posterior. Né? A anterior, ou adenohipófise, que aqui estou pintando em preto, ela vai ter suas 3 porções, que são, aqui seria a porção em verde, tuberal. Depois, em rosa, intermédia. Em amarelo, vamos colocar aqui, tudo isso aqui seria a nossa porção distal. Certo? Depois, lóbulo posterior, dividimos em 2 partes, basicamente. Aqui seria o talho neural. Perfeito? Depois, abaixo do talho neural, temos a porção nerviosa. Aí seria toda essa região. Perfeito. Falamos que o talho neural se comunica com o quiasma óptico, se comunica com o hipotálamo. Né? O que ocorre aqui? O hipotálamo tem seus núcleos, tem vários núcleos, tem supraóptico, paraventricular. Esses núcleos vão ter neurônios, que o corpo se encontra nesses núcleos do hipotálamo e o axon percorre pelo talho neural e desemboca onde? Na porção nervosa. Como chama os corpos onde eles desembocam? Corpos de Hering. Perfeito, corpos de Hering. Bem, depois, que célula temos aqui que vão comunicar basicamente essas terminações nervosas com os capilares e os biglocídios. Perfeito. Isso seria basicamente a nossa hipófise. Certo? Só isso. Análise passiva. Análise do sistema endócrino é bem passivo. Temos mais um tempinho, acho que ia dar para matar a glândula pineal. E depois ficamos com. A glândula pineal é muito fácil. Para que serve a glândula pineal? Qual a função? Terceiro olho, segundo os indianos. Para que serve a glândula pineal? Regula o ciclo circadiano. O que significa isso? Ciclo de sono, exatamente. Regula o ciclo de sono. Regula o ciclo de vigília do ser humano. É um órgão, mais uma vez, maciço. Um órgão maciço que vai estar composto então com estroma e parênquima. O estroma forma uma cápsula de tecido conjuntivo. Uma cápsula de tecido conjuntivo seria pertencente basicamente à pia madre. Você que a pia madre emite prolongação, e essa prolongação envolve o parênquima da glândula pineal, que forma uma cápsula em volta da glândula pineal. Depois dessa cápsula, vamos partir da biquis. Então aqui seria basicamente a nossa cápsula, e dessa cápsula vão partir tabiques e vão dividir o nosso órgão em lobulídeos, certo? Divide em lobulídeos. Dentro de cada um desses lobulídeos vamos encontrar o parênquima da glândula pineal, que basicamente está composto por 2 tipos de células: pinealocitos e células intersticiais, certo? Células intersticiais são células de sustentação, que servem para sustentar os pinealocitos e também formam parte da barreira do sangue com os pinealocitos. Já os pinealocitos são as células que produzem o quê? Que produz a glândula pineal. Falamos que a função da glândula pineal seria regular o ciclo circadiano, então produz o quê? Melatonina. Para que serve a melatonina? Regular o sono, estimula descanso. Né? Como é produzida essa melatonina?
produzida a melatonina, essas células, esses pinealocitos, ou células pineais, elas vão ter contato com neurônios que vêm do quiasma óptico, certo? Que vem diretamente da retina, certo? Então, quem estimula a produção de melatonina seria aqui a retina, certo? Seria mais especificamente a entrada de luz, certo? Isso aqui não é entrada de luz, e sim a baixa entrada de luz estimula a produção de melatonina. O que eu quero falar com isso? A gente, quando está de dia, realmente não sentimos sono, obviamente, dependendo de como foi nas noites anteriores, etc. Mas, obviamente, quando recebemos luz, quando a luz entra e estimula a retina, isso faz com que a retina fique inativa em relação aos pinealocitos, ou seja, que ela não vai estimular a glândula pineal enquanto estiver entrando luz pela retina. Quando a intensidade da luz baixa, ou seja, que começa a entrar menos luz na retina, a retina fala para a glândula pineal produzir melatonina, certo? Para quê? Para estimular o sono e assim estimular o descanso do cérebro. Sim. Doutor, então quem tem descolamento de retina e é necessário fazer a cauterização, interfere na produção de melatonina? Sim, vai interferir. Isso aí que é pergunta. Se a Funciona pessoa... assim como você pegar e ficar com o celular na cara 11 horas da noite e depois querer saber por que não tem sono. Por isso, ou seja, que qualquer tipo de luz, e obviamente, nesse caso, descolamento que leve, obviamente, a um tratamento, esse tratamento Doutor, leve a uma pequena lesão da retina, isso vai também desregular um pouco o ciclo do sono. doutor, no caso que tipo, uma pessoa de certa forma poderia ter uma menor sensibilidade na retina, seria a pessoa que tem mais sono? Não. Aí depende também, porque não é só a retina e a glândula pineal que vai regular o sono, né? São vários fatores, desde o fator físico até o fator psicológico. Por exemplo, você vai ver pessoas que geralmente estão em processos de ansiedade, em processos pré-depressivos, inclusive em processos depressivos, vão viver geralmente com mais sono, certo? Por causa que o cérebro fica hiperativado, a pessoa pensa muito e ali isso leva geralmente a pessoa a ter um costume de quando ocorre isso, quando ocorre essas crises de ansiedade, quando ocorre essas crises de, em espanhol chamam de bajoneo, ou seja, que a pessoa fica mais negativa, automaticamente ela começa a ter mais sono, ou seja, que ali não se deve ao estímulo da retina, e sim pelo próprio cérebro, subconsciente basicamente. Então, aqui estamos falando de um estímulo físico propriamente dito, porém temos outros estímulos, como estímulos psicológicos e ambientais também. Aqui, consumo de álcool excessivo pode levar a sono, pode levar a pessoa a fazer besteira na vida, né? E muitas vezes acontece maior vezes. Então, o que ocorre aqui? A luz estimula a retina e a retina estimula a glândula pineal a produzir melatonina e assim descansar o cérebro. Por isso que sempre tem que dormir com a luz totalmente apagada. Se quiserem dormir e vocês se tiverem algum tipo de insônia e vocês ficam com o Instagram na cara até 11 horas da noite e depois não conseguem dormir, pega e coloca o celular na cara de novo, você não vai conseguir dormir. Por causa que sua retina está recebendo luz e essa recepção de luz vai impedir que a retina estimule a glândula pineal para produzir melatonina e assim levar o sono, né? Inclusive, essa é uma das maiores causas de insônia, geralmente, é dormir com a luz ligada. Né? Dormir com a luz ligada causa muito insônia por causa que a sua retina fica constantemente estimulada, mesmo se você fechar o olho. Mas, por exemplo, se você fechar o olho, você consegue ver meio que a vascularização da pálpebra, você que está recebendo aí muita luz, por mais baixa que você está recebendo luz. Não entendi. Para estimular o sono? Não. Luz para estimular o sono? Não. Luz? Não cansa. Não, você vai cansar sua vista. Não significa que você necessariamente vai ficar cansado. O cansaço de vista não vai ser um cansaço necessariamente. É tipo o excesso do celular. Isso. Então, ali, a melhor forma de estimular o sono seria, querendo ou não, ler um livro
Estimula, porque e não tem um livro, obviamente, no iPhone ou no celular, tá na mesma coisa, é luz. Então, ler um livro, ou então fazer algum tipo de atividade sequencial, não sei que atividade, geralmente é mais calmo, isso justamente, ler um livro, abra um livro de histologia uma vez. Ajuda muito. Então, geralmente, atividades um pouquinho mais calmas, atividades, obviamente, que não levem você a se mexer muito e não levem você a receber luz pela retina. Né? Isso pode melhorar o processo de insônia. Provavelmente não vai curar, porque ali pode ter mais fatores do insônio, porém pode diminuir. Né? Bem, isso seria a nossa glândula pineal, certo? Na próxima aula, continuamos com tiroides, paratiroides e suprarrenal.